Olá, pessoal, começando mais um podcast aqui na Rádio Celeste e hoje traremos aqui no podcast Davi Tamanini. Ele que é economista, atuou em construtoras que têm a modalidade de empreendimentos de luxo, atualmente é gerente de vendas da Embraed e também já teve passagem pela FG. Eu vou estar aqui nesse momento, então, conversando com ele. Davi, é um prazer imenso tê-lo aqui no podcast, até para as pessoas que não o conhecem, poderia falar um pouquinho até da sua trajetória. Como disse, é um prazer imenso tê-lo aqui. Boa tarde, Michel, boa tarde a todos. É um prazer grande estar aqui contigo, né? Falar um pouquinho do nosso mercado, né? Aqui da região litorânea de Santa Catarina. Eu sou economista de formação, trabalho com vendas há mais de 30 anos, né? Comecei como representante comercial, né? Carregando pasta, atendendo redes de supermercado, atacadistas, distribuidores aqui por Santa Catarina. E depois eu ingressei no ramo imobiliário em Itajaí, na Passe Empreendimentos, na Viva Imóveis, né? Que é um grupo, né, que contém uma construtora imobiliária. Passei por quase 8 anos na FG e agora estou há 1 ano na Embraed Empreendimentos. Então, basicamente, essa é a minha trajetória, né? Eu já estou no ramo imobiliário aí há quase que 15 anos. Nini, até para as pessoas conhecerem, você é de Itajaí mesmo, ou de que cidade você é? Eu sou natural de Itajaí. E nesse tempo até você, antes até da preparação, poderia falar um pouquinho sobre até a sua trajetória, a questão de escola. Eu tive até a oportunidade de conhecer algumas pessoas e falaram sobre até o excelente profissional que tu é. Poderia falar um pouquinho qual a sua formação, diretamente até a questão colégio, também faculdade, até para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o Davi. Então, eu fiz até a 8ª série em escola estadual, né? Colégio Newton Cooker, em Itajaí, na Vila Operária. Ali é vizinho, né? Onde eu Sim. nasci e me criei. Depois eu fui para o colégio de aplicação da universidade, então FEPEV. Depois se transformou em Univale, né? Fiz a minha faculdade de economia também na Univale. Essa é a minha formação acadêmica, né? E da qual eu me orgulho muito, né? Eu sou natural de Itajaí, né? Então eu fiz praticamente toda a minha formação na cidade. E até essa questão de representante comercial, como você citou anteriormente, ajudou muito para o que você faz hoje, até a gente percebe quanto à questão da representação imobiliária, tem a questão do comum, seria a parte de vendas. O que você pode dizer que nesse processo te ajudou muito até ser quem você é hoje? Então, atuar diretamente na venda, né, no atendimento ao cliente, né, nos dá uma oportunidade muito grande de obter conhecimento, né? Conhecer pessoas, estar naquele atendimento frente a frente, né? Entender o comportamento, né? A reação, né? De quem está negociando, né? Não tenho dúvidas que me ensinou muito, né? São processos de vendas, de venda completamente diferentes, mas não deixa de ser venda. A essência é a mesma. A essência é a mesma. Evidentemente que quando eu era representante comercial, né, eu acabava vendendo várias vezes ao longo do ano para um cliente, né? E isso muitas vezes fazia com que você o conhecesse mais, né? Um pouco mais a fundo, né? Do dia a dia do cliente, né? E você aí, com o tempo, você acaba construindo não só uma relação de trabalho, uma relação de amizade também. No imobiliário, muitas vezes você faz uma venda, você auxilia na venda, como é o meu caso, né? Na gestão em si do negócio, mas muitas vezes você faz um único negócio com esse cliente apenas. Então essa relação, esse atendimento, ele tem que ser o mais transparente possível, ele tem que ser pautado naquilo que é realmente a realidade do negócio, né? Para que você seja sempre lembrado, né? E obtenha desse atendimento um relacionamento
para outros negócios, né? Pessoas que muitas vezes são bem atendidas, né? O que eles fazem? Eles indicam, né? Eles recomendam. E esse é, sem dúvida, né, o maior, vamos dizer assim, bônus que você pode obter de um ótimo atendimento, né? Você ser recomendado para um futuro negócio. Então, Manini, até como economista, a questão do processo de venda em si, a gestão, ela necessita muitas vezes até de algum trabalho tecnológico, como que é a questão, por exemplo, de CRM. É importante, por exemplo, esses meios até para vocês conseguirem executar um bom trabalho, tanto da época até como representante hoje. Você acha que tecnologias são importantes até no processo de venda? Sem dúvida, né? O gestor, né, ou a própria empresa, quando ela está munida de informações, né, ela tem ali um grande embasamento, né, um aparato para a tomada de decisão futura, para a parte estratégica, né? Então hoje não há quem não utilize, né, sistemas de CRM para análise dos resultados, né, dos próprios atendimentos aos clientes, né? Na Embraer de hoje a gente dispõe de um CRM bem evoluído, né? Talvez um dos, se eu não me engano, é o melhor CRM do mundo que a gente utiliza. Qual é o nome do... É o Salesforce, né? Que é utilizado por grandes companhias a nível mundial, né? Logicamente que é adaptado à realidade da construtora, da incorporadora, para que a gente faça ali, sim, né, toda a alimentação do sistema, desde os atendimentos dos leads que nós recebemos através das nossas plataformas, dos investimentos que são feitos pela construtora, né? E que a gente trabalha internamente com uma equipe aí de 10 corretores internos que trabalham esse atendimento e por si já registram, né, em todo o sistema. A gente faz esses acompanhamentos, né? E sempre foi assim, né? Desde a época da representação comercial, né, que vem evoluindo essa questão dos registros, né, dos atendimentos. Claro que lá atrás era muito diferente, né? Essa questão tecnológica evoluiu muito. Então, o ideal é sempre a empresa estar se atualizando e o próprio profissional também, no manuseio desse sistema. Porque isso requer, né, uma informação mínima aí para você poder operar essa ferramenta. Senão, ela não vale nada, né? Você não alimentando, você não fazendo as análises, né, de gestão por ela, você não consegue tomar as decisões corretas para um futuro, né? Em termos de estratégia e, enfim, né? É mais ou menos isso. Até a gente percebe quanto a questão tecnológica é importante, mas a parte humana, tu como gestor, qual a análise que tu faz da questão do comportamento até do próprio vendedor? Lembro eu de que quando eu o conheci, uma das coisas que eu, sabe, te admirei demais e até admiro hoje é a questão da tua humildade, independente se tu tá num nível muito alto, tu tem uma questão de um atendimento muito personalizado, independente até de que se a pessoa é de uma imobiliária pequena, o atendimento é muito bom. A questão de humildade, essas questões humanas em si, o que tu analisa, até eu pelo menos te tenho como uma grande referência, o comportamento até do próprio profissional? É muito do perfil, né, Michel? Eu tenho um tipo de atendimento, né, uma forma de me relacionar, seja com o parceiro ou diretamente com o cliente, quando eu tenho a oportunidade de atender. Mas eu costumo dizer que é muito subjetivo, é muito pessoal, né? E cada profissional tem um perfil, né? Ele tem um jeito de lidar, seja com o parceiro ou com o cliente, né? Eu, particularmente, procuro atender a todos que me procuram, né? Sejam corretores que muitas vezes vêm buscar uma oportunidade, né, para trabalhar no time interno da empresa, né? Ainda que eu não tenha vaga, né,
eu os atendo, porque você precisa se relacionar com pessoas, né? Pode que muitas vezes passe um profissional bom, né, num momento que você não tem vaga, mas com certeza se ali na frente aparecer uma vaga, você vai lembrar, porque você já conversou com ele, né? E se você ignorar, você acaba muitas vezes perdendo a oportunidade de contratar um excelente profissional. E com o cliente não é diferente, né? A gente tem que manter, né? Nunca se colocar acima do cliente, porque o rei é o cliente, né? Quem vai demandar da nossa parte, né? Um atendimento personalizado é o cliente, é ele que vai nos nortear. E o que a gente verifica hoje, né, no nosso mercado, é que os profissionais que mais obtêm resultado são os profissionais que desenvolvem muito relacionamento com o cliente. Conexão com o cliente. Conexão, é bem a palavra, é isso, se conectar, né? Por quê? Porque nós trabalhamos na nossa região com tickets cada vez mais elevados, né? Dado o nível que chegou o nosso mercado imobiliário, né, de Balneário Camboriú, né? Eu costumo dizer que a nossa região toda ela vem na carona de Balneário Camboriú, né? E tudo aquilo que aconteceu na cidade fez com que os nossos tickets se elevassem bastante. Então, muitas vezes, né, dependendo do ticket que você vai vender, né, você não consegue chegar naquele cliente que não seja através do relacionamento. Às vezes até uma indicação, né, de uma pessoa que indica aquele cliente, que por sua vez, e na maioria das vezes é uma pessoa mais reservada, né? É mais difícil você obter a confiança desse cliente, né? Nós não estamos falando de uma venda de uma camisa com todo, né? Sim, com todas as dificuldades que também existe para vender, né? Alguma coisa mais de varejo, mas você quando coloca um imóvel de um ticket de 5, 6, 10, 15, 20, 30 milhões de reais, ou até mais, né, como tem apartamentos hoje em Balneário Camboriú e na região toda ali, você requer, né, requer da sua parte um nível de penetração, vamos dizer assim, né, com aquele cliente acima da média. Né? Não vai ser só você se expondo em rede social, você atendendo muitas vezes ali um ou outro lead que entra, né, evidentemente, mas o grande volume ele é feito através do relacionamento. Um assunto um pouco delicado sobre a questão de redes sociais. A gente falou sobre a questão de conectar. A gente percebe, eu sou formado em publicidade e propaganda e a gente consegue perceber que deu um 360 até a forma que é comunicado. Então a gente percebe muito essa questão da conexão, tipo, muito apareceu o corretor. Com a questão da internet, muitas pessoas aderiram à questão de vender. Você acredita que o formato, até parece que eles falam de uma forma, parece que é muito fácil, vou lá chegar e vender para um imóvel para uma pessoa de 30 milhões e vou ficar rico. O que você falaria, talvez até para essas pessoas que muitas vezes querem se arriscar até no mercado imobiliário, vendendo apartamentos de luxo, o que eles veem na internet é real ou você pede para ter mais cautela, porque o ramo ele requer paciência? Michel, eu costumo dizer o seguinte, que nem tudo que brilha é ouro, né? Então, uma frase que pode parecer simples, mas há aí uma analogia muito perfeita em relação a isso. Por quê, né? Porque a rede social, ela mostra tudo, né? Ela mostra muitas vezes casais felizes, né? Ela mostra aquilo que a pessoa quer mostrar e não efetivamente aquilo que é real. E no segmento imobiliário, no ramo imobiliário, não é diferente, né? Existem profissionais, sim, que ganham, né, esses valores, né? Mas a maioria deles não aparece em rede social, né? Existe uma fantasia que a gente costuma dizer lá no nosso... Muitas pessoas até iludem, às vezes para vender curso,
Eu vejo assim, se fosse tão bom, ele ficaria com o segredo para ele. Eu acho que no mercado, até imobiliário, quanto mais informação tu tem, melhor é para o profissional. Se a pessoa está, de alguma forma, abrindo isso, existe alguma coisa por trás disso. Então eu vejo que muitas vezes essa ilusão de, vendo um apartamento a tantos milhões, mas muitas vezes até é para um ganho da própria pessoa que está vendendo a estratégia e não necessariamente para ajudar. E quando ela encara a realidade, ela percebe que é algo extremamente difícil. Tem profissionais muito bons no mercado, né? Profissionais que têm aí, vamos dizer, um nome, né? Que passa realmente um conteúdo que vale a pena você assistir ou você, né? Talvez comprar, não sei, né? Mas o que eu vejo é que na maioria das vezes, né? Ocorre algo muito fictício, né? Então as pessoas se aproveitam daquele momento. A gente vê muito isso, né? A gente vê gente adquirindo cursos de como vender, sendo de pessoas que nunca venderam. Sim, Né? é isso que eu ia até te perguntar. Então, é uma coisa que ela é proveniente da rede social. A rede social, ela potencializa isso, né? Eu vejo muito isso em Balneário Camboriú, né? As pessoas postam, né? Atrai gente de fora, né? Quando, na verdade, você vê que a realidade do nosso mercado, dos profissionais que atuam no nosso mercado lá, é outra, né? Hoje deve ter, talvez aí, de corretores. Eu falei recentemente com um profissional em Balneário Camboriú. Ele me falou em cerca de 8 mil corretores em Balneário Camboriú. Só em Balneário Camboriú. Alguma coisa nesse sentido, né? Mais de 300 imobiliárias. Então, não é tão fácil para alguém que vem de fora, né, entrar e dizer o seguinte: eu vou ficar rico em 1 ano, eu vou ficar rico em 6 meses, né? Você vê excelentes profissionais em Balneário Camboriú, na toda a região, né, que passam momentaneamente por algumas dificuldades, algumas lacunas de venda que eventualmente acontece ao longo do ano, né? Então, nem tudo é um mar de rosas. Por outro lado, eu costumo dizer também que a nossa região talvez seja a melhor região para você trabalhar como corretor, né? Desde que você entenda as dificuldades que ela vai lhe proporcionar e que você tenha, vamos dizer assim, se preparado para entrar nesse mercado. Se você assim o fizer, eu não tenho dúvida de que você tem, né, uma região com um potencial incrível para você ganhar, você ser um profissional de sucesso. Tamarini, até com o tempo que tu já atua no ramo de luxo, tu tem uma base de mais ou menos quanto tempo um atendimento como se diz, para venda até de um apartamento de luxo? Tens uma estatística mais ou menos de quanto tempo leva até a finalização? Tem toda a parte do atendimento? Tens uma média mais ou menos até para as pessoas que pensam até em ser corretores, para ter uma base, porque existe um investimento antecipado até do próprio profissional. Vamos supor, a pessoa vai se mudar para Balneário Camboriú, ela terá despesas como aluguel, até questão de vestuário, alimentação, para ter uma noção mais ou menos de quanto tempo até esse profissional mais ou menos leva para finalização até de uma venda. Estabelecer um prazo, né? Um parâmetro com precisão é muito difícil, mas vou lhe dar alguns exemplos, né? Já teve clientes, eu nunca me esqueço de um cliente que um corretor de uma equipe, né, que eu fui gerente, levou 4 anos atendendo o cliente, 4, 5 anos, né? Mas eu diria que um cliente do ticket né, de alto padrão, ele pensa um pouquinho mais. É muito difícil ele vir para a cidade, olhar um imóvel e comprar na impulsão.
né? Muito difícil. Tanto é que ele chegou num sucesso porque ele analisa muito bem a questão do investimento. É um dos fatores, né? Exatamente. Então, pode levar às vezes 1 ano, pode levar 3 meses, né? Acontece do cliente chegar na cidade, já aconteceu. De eu atender um cliente, ele vir passear, ficar deslumbrado com tudo que está acontecendo na cidade, devido aos indicadores, né, de Balneário Camboriú, e tomar uma decisão. Não vou sair daqui, não vou voltar para minha cidade sem comprar um imóvel. Já aconteceu isso. Mas isso é uma exceção, né? Normalmente o cliente ele pesquisa, ele procura entender quem é a construtora. Porque é um valor muito alto até para fazer um investimento. Vou depositar em tal construtora, até ver todo o histórico da empresa, como o caso da Embraed se destaca até pela solidez. Sim, então, isso é muito importante. Independente é uma questão até de segurança, até para a pessoa fazer a pesquisa, até quando lida com grandes valores, aonde que a Embraed se destaca, né? Sem dúvida, né? Para quem realmente procura a nossa cidade, quer fazer um investimento, né? A Embraed, ela tem 40 anos, né? Fez ano passado de existência, né? Ela tem um processo, né? Bastante verticalizado, né? Nós temos aí um centro de produção hoje com uma área de 20 mil metros aproximada, que fica no município vizinho de Camboriú, né? Onde nós produzimos, né? As portas, caixilhos, rodapés, né? Nós temos lá o ateliê de gesso, temos todo o maquinário lá de cortes cerâmicos, né? Onde a gente desenvolve os tapetes cerâmicos que a gente fala, né? Os mosaicos, enfim, são profissionais altamente gabaritados que uma boa parte deles já trabalha conosco há muito tempo, o que garante, né, um trabalho de qualidade, né? Dito isto, né, certeza absoluta que hoje, né, é um processo que praticamente é único dentro da nossa região, né? Não conheço nenhuma outra construtora, incorporadora, né, que dá essa atenção, né, na verticalização do processo, né, da obra. Então esse realmente é o principal diferencial da Embraed, o que faz com que os nossos produtos, depois de prontos, né, eles tenham bastante liquidez, né? Eles são muito procurados, né? E eles permanecem por um bom tempo, né, se mantendo produto de qualidade, né? Você entra num produto aí muitas vezes de 10 anos, você circula pelo empreendimento todo e você vê que o produto está absolutamente novo, né? Uma das coisas que eu até tinha conversado foi com o Zé, até da comunicação, e ele fez uma análise muito interessante, até é o que diretamente passa sobre a questão da Embraed. Ela tem uma classe, uma questão, o formato, até a questão de arte, é um padrão excelente, mas não é algo forçado. Então, assim, percebe-se que parece que é tudo muito bem planejado. Então, assim, tem algumas empresas que são muito boas, mas o luxo parece que eles querem mostrar luxo. E já a Embraed, ela tem um perfil de muita sofisticação. Eu achei muito interessante até essa análise, até que ele tinha feito, porque é isso que passa. Tipo, como se diz, uma infraestrutura muito boa, mas parece, como até o próprio Da Vinci, a sofisticação vem quando tem a questão da simplicidade. É algo muito luxuoso, mas simples ao mesmo tempo. A gente tem um slogan, né? Padrão Embraed. É uma coisa que se perpetua, né? Que é algo que se perpetua há muitos anos e que é muito difundido, né? Difundido e muito perceptível, né? Principalmente para os profissionais, né? Que trabalham, que são nossos parceiros, né? Todos reconhecem isso, né? É uma coisa que está no DNA da construtora, né? Recentemente, né, nós eu tive até numa reunião, né, com a Tatiana, né, que é a nossa CEO, e aí a gente
questionou essa questão de a construtora também ficar mais eclética na questão do método construtivo, né? Do nosso designer, né? Está vindo também muito contemporâneo, a gente está fazendo essa mescla, né, na nossa arquitetura, né? E aí ela disse, olha, não existe um DNA específico da Embraed, né, de fazer mais clássico, né? O clássico, o contemporâneo, moderno, enfim. O nosso DNA é fazer bem feito. Seja um clássico, um contemporâneo, enfim. É construir, né, com excelência, entregar um produto realmente padrão Embraed. Falar sobre a questão de DNA é algo muito notório, sabe assim, eu acho muito bacana a questão da marca, questão de responsabilidade. A gente vê uma empresa que tem um sucesso estrondoso, mas muito relacionado com a questão social. A gente percebe desde a ação agora que teve, da questão do cinema, daqui a pouco o projeto até das andorinhas, tem muitos projetos sociais. E da onde que vem esse DNA até dessa questão social, dessa preocupação social até da própria empresa? Então, mais voltado mesmo à área social, nós temos hoje o Instituto Rogério Rosa, né, que desenvolve algumas ações, né, que tem esse DNA, né, tem um grupo de voluntários que trabalha em cima desse instituto, né, e eles promovem diversas ações aí, né, nós tivemos uma participação importante quando teve as cheias do Rio Grande do Sul, né, enfim, outras ações, né, de cunho social que elas são feitas através do instituto, né, evidentemente que essa questão do cinema que você falou, ela faz parte da nossa campanha, né, que foi a Summer Feeling, né, que fizemos no verão, em Balneário Camboriú, onde a gente fez esse vamos dizer assim, essa interação, né, e promoveu essa situação ali essa ação específica do cinema, né, teve outras atividades também, né, tiveram outras atividades que a gente fez ao longo do verão. Então toda a época de temporada a gente tem aí uma ação nesse sentido, né? E quanto à questão até de projetos futuros, a gente percebe que existe uma demanda até internacional. Poderia falar um pouquinho sobre até projetos futuros, até que a própria empresa está, pelo menos, até idealizando? Michel, temos aí uma esteira muito grande, né, de produtos que vem pela frente. Hoje nós temos o nosso frente mar, que é o Hyde, né? Avenida Atlântica, né? Um produto de frente, né? Temos em Itapema, né, o L'Atelier, que é um quadra-mar, produto que também já está aí praticamente 70% comercializado. Né? Temos o Marena, que é o quadra-mar ali no centro. Temos o Alaia, que é onde é a nossa sede ali, né? Esquina com a Avenida Brasil, esquina com a 3300. Temos o Gales, que fica que é um produto entre a Avenida Brasil e a Terceira, né? Que a gente diria aí que é um ticket de entrada da empresa, e não por isso também um ótimo produto, né? É um excelente produto. Temos em Curitiba, lançamos o ano passado o Joia, né? Que é um produto de 1 por andar no bairro Ecoville, né? Já em fase final aí de obra, né? O Solaia em Maringá, né? E em obra ainda temos o Tonino Lamborghini, que é a nossa próxima entrega. E alguns projetos para frente ainda, né? Recentemente adquirimos um terreno na Praia Brava, né? Na parte sul ali da Praia Brava. É um terreno que nós vamos fazer um empreendimento estilo boutique, né? Respeitando ali as características da região, né? Que são produtos mais baixos, né? Que são torres mais baixas. Temos um terreno
né, que ainda estamos aí, né, aguardando algumas definições em termos de plano diretor de Balneário Camboriú, que era onde era o antigo Infinity Blue, né, um resort ali praticamente uma praia particular, Sim. né? Ali é um projeto grandioso, mas isso é mais para frente, né? Temos também um projeto ali de frente à Roda Gigante, né? Que é um produto de 1 por andar aí muito sofisticado. Poderia citar aí, né, outros terrenos também que temos pela frente. E aquilo que final do ano a gente divulgou, que é a nossa parceria, né, com a Armani Casa, né, onde nós iremos construir uma torre de 78 pavimentos, né, lá na Barra Sul, em Balneário Camboriú, né, um produto que leva a assinatura, né, da Armani e que a empresa deve lançar aí o ano que vem, talvez o segundo semestre do ano que vem. Teve algumas imagens referentes de um prédio que estava sendo demolido. Qual o empreendimento que seria feito nesse local? Tem já? É o Armani, né? O Armani esse terreno, ali nós tínhamos uma torre que ela foi, né, demolida, né? Digamos assim, né? Quantos andares tem? Acho que ali eram uns 20 pavimentos, né? Nossa! Ele foi um método, né, novo na cidade, né? Mas chegou já no... Está praticamente quase toda demolida, né, a torre. E ali a gente vai ter, naquele terreno todo, nós vamos ter 2 torres, né? Na parte norte do terreno, nós teremos a torre da Armani, do Armani Casa, né? Que é um projeto que a gente não pode ainda falar muito, né? Mas já existe essa parceria, já tem, né? Já é um produto da Embraed, né? Que nessa parceria da Armani, então ele vai se chamar Armani Casa Residences by Embraed, né? E vai ser nesse terreno, né? Então, um terreno grande aí, dá uns 7 mil metros mais ou menos, o terreno todo, né? E realmente ele vai ser um divisor de águas, né? Do alto luxo, né? De Balneário Camboriú, né? Uma grife realmente muito conhecida a nível mundial, né? E que tudo aquilo que eles fazem representa excelência. Quanto à questão até das pessoas que compram em Balneário Camboriú, a gente percebeu que o agronegócio é um público que faz um investimento em Balneário Camboriú. Existem métodos, até quanto à questão de pagamentos, com esse pessoal que lida com a safra a cada 6 meses, 1 ano, até para as pessoas entenderem um pouco mais o porquê do sucesso de vendas, até para o pessoal que hoje lida com agro. Sim, né? O setor do agronegócio, ele representa uma fatia significativa dos investimentos na cidade como um todo. Na Embraed não vai ser diferente, né? Temos clientes aí do interior do estado, né? Nosso, do interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? Interior do Paraná, né? Mato Grosso do Sul, né? Expandindo um pouquinho mais agora para Goiás também, outras regiões, né? Tocantins, Rondônia, né? Então, na verdade, o agronegócio, né? O cliente do agronegócio que compra na nossa região, ele é aquela pessoa, né? Que é oriunda do Sul, né? Então, muitos gaúchos, muitos catarinenses, paranaenses, que há 30, 40 anos foram para regiões, né? Para essas regiões, principalmente o Mato Grosso, né? E eles têm, né, esse apego por Balneário e toda a nossa região ali, né? Itapema, Praia Brava, que está bastante em evidência também, né? E acabam vindo comprar aqui. Esse cliente, ele tem um recebível um pouco diferente, né? Ele recebe 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano. E nós, como construtora, né, como incorporadora, nós adaptamos o nosso modelo de negócio ao cliente do agro. Né? Então, se o cliente quiser, né, hoje fazer um negócio contemplando aí uma entrada, né, ele pode fazer o seu parcelamento semestral,
né? Seu parcelamento anual, né? E muitas vezes deixar aí uma fatia do negócio também para o final. A Embraer, ela tem uma característica, né? Que é um diferencial da construtora, de fazer uma entrega jurídica do empreendimento, que proporciona que o cliente, muitas vezes, lá na frente, ele utilize uma carta de crédito para quitar esse saldo devedor, ou o próprio financiamento imobiliário, ou com recursos próprios, né? Também. Então, nós nos adaptamos, né, ao longo do tempo a esse tipo de cliente, né, que é realmente um cliente muito importante dentro da nossa carteira, né, e que realmente tem todo um carinho, né, pela nossa região, acaba investindo bastante na nossa região. Sobre a questão até dos próprios empreendimentos, você comentou sobre a estrutura até. Quanto é feito de pesquisa, muitas vezes até para chegar num ponto da entrega até de produtos, até da Embraer? Existe muito estudo com a equipe, por exemplo, de arquitetura? É feito algo com a equipe de vendas? Como que é feito isso? Os projetos, eles têm muito a participação do setor de vendas, né? A gente constantemente, né, tanto eu quanto o meu colega, o George, né, que é o outro gerente de vendas lá, a gente participa, né, até pela nossa experiência de opinar. Somos chamados constantemente, né? O que acha dessa planta, o que acha desse tipo de projeto ali naquela região. Cada região cabe um projeto, embora seja tudo dentro de Balneário Camboriú, cabe um projeto muitas vezes diferente um do outro, né? É um frente-mar, você tem que trabalhar um conceito muitas vezes um pouquinho diferente, né? Um quadra-mar, né? Até a tipologia dos apartamentos, muitas vezes você tem que adaptar, né? Porque às vezes não adianta você colocar um apartamento, né, muito grande numa região que você não consegue agregar, né? Transformar isso em um metro quadrado que você precisa para aquela região. Então, isso tudo é muito estudado, né? Tem uma equipe técnica, né? Nós temos hoje profissionais de engenharia, de arquitetura, né? Além de parcerias também com escritórios renomados, né? A parte de paisagismo, né? Interiores, enfim, né? Que também trabalham em parceria com os profissionais da própria empresa. Então, isso, né, é um conjunto, vamos dizer assim, uma equipe multidisciplinar, né? Que tem muito também, né, o toque, né, da Tatiana, né? Ela está muito presente, né, aquilo que ela pensa, aquilo que ela concebe dos empreendimentos, né? Nosso diretor comercial, Rodrigo, também, né, com vasta experiência, né, na construtora. Então isso é uma equipe multidisciplinar, né, vamos dizer. Todo mundo participa ativamente, aí opina, né, e eu acho que esse também é um diferencial, né, ouvir, né, todas as partes envolvidas no projeto. Tamanini, e sobre a questão do boom imobiliário que a gente estava comentando sobre Balneário Camboriú, essa nova orla, ela tem participação nesse boom imobiliário que tornou o metro quadrado do Brasil, como se diz, mais valorizado? Qual a sua análise que você faz sobre a participação diretamente até do poder público? Porque é um investimento tanto na questão da faixa de areia que foi feita até por iniciativa privada ou pública, até tipo uma parceria entre público e privado, e também essa questão da nova orla. Qual diretamente o impacto que teve essas obras? Uma pergunta muito, muito pertinente, né, e que tem muito a ver com tudo isso que representa o nosso mercado hoje, né? Em Balneário Camboriú, né, saiu do quarto lugar, né, em termos de metro quadrado mais valorizado no Brasil, muito rápido para o primeiro, né? E eu não tenho dúvidas de que alguns fatores foram determinantes, né? Essa parceria público-privada que sempre teve em Balneário Camboriú, que esteve muito presente, né, na cidade, né? Principalmente depois que foi criado o Instituto Mais BC, que é composto pelas grandes empresas, grandes incorporadoras, né? Marina Tedesco e dentre outras empresas que
que compõem aí esse instituto, né, contemplou a cidade com esse projeto, né? Então foi feito lá. Isso é questão, parceria público e privado ou é público? Isso foi privado, né? As empresas elas se juntaram, entendi. Né? E elas concederam ao município, né, esse projeto, né, de revitalização da orla, né? Que iniciou lá com um alargamento que foi coincidentemente, né, com um período bem ali pós-pandemia, que teve aquele realmente boom imobiliário, né? Foi em todo o Brasil, mas Balneário Camboriú teve um crescimento exponencial, né? Eu percebia que, assim, constando preços, os apartamentos custavam 6, chegaram depois da pandemia já a 9 e depois já teve aumento para 12. É uma valorização extremamente alta depois até dessas obras que tiveram. Sim, esse eu diria que foi o principal fator, né? Balneário Camboriú começou a ser olhada, não sei se é o termo mais adequado, mas começou a ser vista, né? Por muita gente a nível Brasil, né? Muitos locais que até então de forma internacional hoje. Internacional também, né? Recebemos clientes, né, de fora do Brasil, né, que estão fazendo investimentos aqui. Então, esse foi o fator que alavancou, né, essa valorização. Mas não é só isso, né? Nós temos excelentes indicadores. Nós temos hoje, né, índices de segurança altíssimos. Né? Nós temos hoje entretenimento na cidade, né? Temos lá, né, o Parque dos Dinossauros, temos aquela estação da NASA, temos o aquário, temos o Interpraias, enfim. Sem né? contar também a questão geográfica, porque é muito perto, tanto, por exemplo, da Praia Brava, Bombinhas, Itapema. Também a questão de todo o mix da região é algo que também valoriza muito, né? Com certeza, e tudo vem sendo construído de forma paralela, né? O próprio shopping, né? O Balneário Shopping, que tem um projeto de expansão, que vai ser atraído investimentos de marcas que até então você só comprava, né? Em Curitiba, São Paulo, em grandes centros, vai vir para Balneário Camboriú também, né? Temos aí índices de governança municipal muito altos. Nós temos, digamos, o índice de desenvolvimento humano também alto, né? Nós estamos aí entre as 5 melhores cidades do Brasil em termos de IDH. Então, tudo isso faz com que as pessoas olhem Balneário Camboriú com outros olhos, né? Elas vêm, elas se sentem seguras, né? Elas têm ali, né, toda a parte gastronômica que melhorou muito, né? Nós ainda temos muito o que fazer, né? Porque estamos, vamos dizer assim, partindo para níveis de valores de produto que requerem que a cidade se estruture cada vez mais. Sobre a questão até da alta temporada, como que você analisa, até a gente percebeu iniciativas até de transporte público gratuito, tem outros projetos também, até na própria orla. Poderia falar um pouquinho sobre até o que diretamente Balneário Camboriú, no seu pensamento, já teve algumas iniciativas, mas que poderia diretamente nessas altas temporadas ser algo que poderia melhorar ainda mais nessa questão até de locomoção, até mobilidade. Dentro da cidade, né, o que a gente vê muito hoje, né, é um número muito grande de ciclofaixas, né? Lógico que tem aquele glamour, né, do pessoal desfilando com carro e tal, que faz parte da cultura da cidade, né? Que queira ou não é um atrativo a mais, né? As pessoas gostam de ver isso, né? Tá na vocação, né, que a cidade tem. Mas acreditamos que a nova faixa
né, urbana, dali, principalmente da Avenida Atlântica, ela contemple ali talvez um fluxo, né, um pouco mais, um pouco melhor, né? E paralelamente a isso também, né, nós temos que, né, que é ainda talvez um dos pênaltis, né, dali da chegada na nossa cidade, que é a BR-101, né? Precisamos, evidentemente, que as marginais elas sejam construídas, né? Ligações ali, principalmente onde tem ponte, né? Fazer um corredor aí de marginal desde lá de Balneário Pissarras até Balneário Camboriú. A rodovia, né? Que está em projeto aí no governo do estado, né? Para ligar aquela região ali de Guaramirim, se eu não me engano, próximo a Joinville, que vai, como se fosse uma rodovia paralela à BR-101, aonde desafogaria de forma significativa o trânsito que existe aí entre Balneário Pissarras e Bombinhas, né? Que essa faixa aí, ela realmente é bastante movimentada, né? Porque nós temos um público hoje de Curitiba, né, que praticamente representa mais de 20% de todos os investimentos imobiliários que ocorrem dentro de Balneário Camboriú, né? Então, a região de Curitiba ali, né, a grande Curitiba, compra muito na nossa cidade. E, queira ou não, com essa, né, com esse início que já teve, né, nós vimos, né, essa iniciativa do governo do estado de realmente já colocar esse projeto em andamento, né? E isso vai ligar lá com o contorno viário lá próximo de Florianópolis, que já é uma realidade, que já desafogou, inclusive, o corredor da 101 da capital, né? Então, tudo isso, né, são coisas que vão acontecer na nossa cidade, que já não é uma coisa que não existe, que é algo fictício, não. Isso já é uma realidade, né? Já está em projeto, né? Todo o projeto Master Plan da cidade também desenvolvido pelo escritório do Jaime Lerner, que é um escritório renomado, né? Que contempla toda a parte de reurbanização, não só daquela região que é a reurbanização da orla, né? Aquilo é um projeto paralelo, né? O Master Plan da cidade, ele vai dar mais, né, estrutura para outras áreas da cidade, né? Que não são especificamente só as áreas mais perto da orla, né? Esses dias, recentemente, eu vi uma entrevista até do antigo governador e agora prefeito de Camboriú, falando de projetos até para a cidade vizinha. Com essa questão de limitação territorial, existe a possibilidade de uma ampliação para a questão até de Camboriú ou não? É o que eu sempre falo, né? Até falei agora há pouco, numa das falas minhas, né, anteriores, de que toda a nossa região, ela vem nessa carona de Balneário Camboriú, né? A gente vê hoje a Praia Brava, né? Olha o que era a Praia Brava 20 anos atrás, né? Então, tudo isso que vem acontecendo na cidade vai fazer com que as cidades que estão nos arredores de Balneário Camboriú, elas, né, tenham aí um up, né, de crescimento e, consequentemente, de valorização dos seus imóveis também. Nós pegamos, só completando, né? Nós pegamos aqui, vamos para o lado aqui, né? Pega a cidade de Itajaí, né? Itajaí é o maior PIB do estado, né? A cidade, ela tem uma força, né? Uma pujança econômica muito grande, né? E paralelamente a isso também cresceu Bombinhas, cresceu Itapema, né, absurdamente, cresceu Balneário Pissarras, Penha, né? Então o nosso litoral hoje, vamos dizer assim, que é uma coqueluche, né? Sim, do mercado. Quando falaram sobre a Ocean Race, até de Itajaí, muitos falavam que era utopia. Eu vi que até numa entrevista o Pavan tinha comentado de trazer a Fórmula 1 até para a região. Qual a tua análise? Tu acha que isso é possível? Até porque existe hoje a corrida de Mônaco, quem sabe até para retratar um pouco até a questão do Brasil e vender a imagem diretamente do Brasil, seria algo interessante, até uma prova próxima a Balneário Camboriú.
Né, o prefeito Pavan, ele é uma pessoa visionária, né? Ele tem uma vasta experiência, né, na gestão pública, né? E deve estar embasado aí em alguma coisa um pouco mais firme aí, né? Das conexões que ele tem, do trânsito que ele tem, né, no meio político, enfim, né? Mas eu não tenho nada assim de informação a respeito disso. Mas daria como se diz, uma valorização muito grande, né? Sim. Caso eventualmente aconteça. Acho que toda a região em si é algo que vai ser beneficiada até com um projeto nesse nível. Com certeza, né? A gente torce para que a gente chegue, né, nesses níveis aí, né? Mas eu acho que assim, é um passo de cada vez, né? Eu acho que Balneário Camboriú, sobretudo, as coisas acontecem muito rápidas, né? Realmente ninguém imaginava que ia acontecer o alargamento da faixa de areia, foi rápido, né? O projeto de revitalização da orla, mesma coisa, né? Já está lá, já está sendo construída a primeira parte, né? Se eu não me engano, são 18 etapas, né? Que realmente vai revolucionar a cidade, né? Quanto, agora voltando à questão comercial, até da própria Embraed, o que você diria sobre corretores que eventualmente queiram, vamos supor, parceria junto com a Embraed? Como funcionaria no sentido, a pessoa do Mato Grosso queira diretamente vender para um cliente um imóvel em Embraed? Existe algum tipo de projeto, no sentido até da antiga da construtora que trabalha, tinha um projeto de cidades. Tem algo similar também que poderia ser feito? Temos, e funciona muito bem, né? A gente tem os profissionais internos, né? E recentemente estão nessas regiões, né? E tem aí a facilidade de fazer essa parceria com o corretor da região, né, de fora, aquele corretor que tem o seu cliente. O que a gente muitas vezes vê, né? O cliente, ele tem lá investimentos dentro da cidade onde ele mora, né? Locação de galpão, locação de imóveis, salas comerciais na cidade, com um profissional de lá. E quando ele quer comprar aqui no litoral, ele muitas vezes não procura o profissional de lá. Ele vem até a nossa região e procura um profissional aqui em Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, enfim, né? Não que isso não seja válido e não seja salutar também, né? Do ponto de vista do negócio. Mas existe a possibilidade também do corretor da cidade desse cliente fazer a parceria com alguém aqui, né, na nossa região, e fazer a venda, né? Nós temos um programa dentro da Embraed que possibilita essa atuação, né? Essa parceria, ela funciona muito bem, né? O cliente muitas vezes ele vem até aqui, né? E o corretor daqui da cidade, nosso interno, né? Ele vai fazer todo o atendimento. Ele vai, vamos dizer assim, pegar esse cliente, colocar debaixo do braço, dar todo o atendimento, né? Fazer utilizar de toda a estrutura que a empresa tem, né? De assistentes, promotores, supervisores, os gerentes, né? Para não deixar esse cliente realmente sem o atendimento. Então essa parceria, ela funciona muito bem, e os corretores, eles podem entrar em contato com a Embraed, solicitar, podem entrar em contato comigo também, né? Quem está nos assistindo, né? Deixo à disposição, né, meu contato, para que a gente consiga realmente desenvolver essa parceria. Até para as pessoas que queiram saber mais até dos produtos da Embraed, você pode acessar a Rádio Celeste, que vai ter um banner com todos os imóveis nesse momento disponíveis, e ali tem todas as plantas até, e também pode até a própria rede social da própria Embraed, né? Mas até para esses corretores de fora que queiram saber mais sobre essa questão da parceria, como funciona? É uma imobiliária mesmo ou são funcionários da Embraed? Até porque eu tive conhecimento do antigo projeto, até da antiga construtora, seria meio como um suporte. Hoje,
com a atuação desse profissional da Embred, ele seria como uma imobiliária ou não? Ele seria um parceiro, né? Porque os profissionais que atuam conosco, nós temos 2 modelos de negócio, né? Nós temos um que é através do nosso parceiro interno, né? Que vai fazer a parceria com essa imobiliária ou com esse corretor autônomo lá da região, seja ela de qual for, né? Que, claro, evidentemente ele tem que ter lá o seu CNPJ, né? Ou então, se ele está atuando de forma muito intensa em Balneário Camboriú, ou seja, está, vamos dizer assim, trabalhando de forma híbrida, sua cidade e balneário, né? Ele também pode ser atendido diretamente pela nossa equipe lá. Né? Até para as pessoas entenderem, hoje o profissional, para se cadastrar na Embred, ele tem que ser pessoa jurídica, não pode ser pessoa física, né? Isso, ele precisa emitir uma nota, né? Quando ele faz a venda, né? Uma nota da comissão, né? De intermediação, e ela é uma nota, né? De uma empresa jurídica. Né? Então, pessoas físicas diretamente teriam que estar junto com uma imobiliária. Perfeito. Até, Tamanini, sobre a questão até de projetos, falando sobre até esse projeto Armani, a gente percebe que é um projeto que tem um nome de algo internacional. Ou seja, diretamente tendo até pessoas de fora que queiram comprar aqui, como funcionaria? Nós temos, né, evidentemente, que um rito interno, né? Todo cliente estrangeiro, ele precisa, né, ter pelo menos um CPF, né? E um endereço aqui no Brasil. Esse seria vamos dizer assim, um modelo ideal. E aí passar realmente pelo crivo, né, do nosso jurídico, do nosso financeiro, né? Porque há uma responsabilidade da empresa, né, em saber para quem que a gente vai vender, né? Principalmente se tratando de uma pessoa de fora, em que muitas vezes, em casos de um eventual, né, problema que possa ocorrer ao longo do cumprimento ali do contrato, né, a gente não conseguir citar e etc. Então tem uma tramitação ali, né, que a empresa ela exige, que está dentro dentro daquilo que é parametrizado, né, pelo nosso corpo jurídico, financeiro, né, nossa diretoria, mas nós temos exemplos aí de pessoas que realmente adquiriram um apartamento, né, de fora. Toda pessoa de fora do país, vamos supor, Estados Unidos, dólar, Europa, euro, ela tem que converter esse dinheiro para comprar um apartamento. Não existe negociação, por exemplo, na moeda diretamente dessas pessoas. Não, moeda hoje corrente nacional, né? Nós emitimos um boleto, né? E esse cliente vai nos pagar um boleto, né? Então, a gente é questionado aí muitas vezes, né? Porque aparece muita gente na cidade, né? Muitos profissionais atendem essas pessoas e nos veem, olha, o cliente quer pagar em dólar lá fora, né? Não há como fazer isso, né? A empresa ela é muito rigorosa nessa questão financeira, né? As coisas todas realmente, né? Através de moeda corrente nacional, né? Nós temos um contrato onde é emitido um boleto, né? E esse cliente, ele evidentemente, né? Ele precisa se enquadrar para que a gente tenha a segurança, né? Do negócio que nós estamos fazendo. E também para a segurança dele, né? Ele tem que estar enquadrado às questões, né, de legislação brasileira. Tamanini, para as pessoas que queiram até trabalhar com mercado de alto padrão, quais características que você daria até para essas pessoas, não só a questão da paciência, quais dicas que você daria? Acho que diante de tudo que eu falei aí, quando a gente falou aí do perfil, né, do profissional, né, primeiro eu penso que quem é novo e quer ingressar, né, no mercado de Balneário Camboriú, ele tem que ter, né, uma reserva significativa, né, porque essa reserva seria diretamente
para quanto tempo? E tu imagina, por exemplo, até o quanto mais ou menos essa pessoa teria que ter? Valores, cada um tem os seus custos, né? Tem gente que Mas hoje, vive para morar, tipo, em Balneário Camboriú, se fosse uma pessoa com família, já tem um custo muito maior, mais né? alto, né? Eu diria que tem que ter pelo menos uma reserva aí para 6 meses, um mínimo, né? Até você se adaptar, conhecer o mercado. Por mais que você seja um profissional, né, credenciado e às vezes com muito sucesso aonde você já trabalhou, né? Você precisa ter essa particularidade, né? E aí, a partir desse período, um conhecimento de mercado e você saber para onde você vai mirar, né? Porque o nosso cliente, ele dificilmente ele está ali, ele vive ali em Balneário Camboriú. O que mora hoje, o número de moradores hoje já é bastante grande, né? Moradores fixos da cidade, mas normalmente essa pessoa já foi atendida por um profissional, ela já tem relacionamento com um parceiro, ou com um corretor interno de uma construtora, ou com alguma imobiliária, né? Então, o que se recomenda realmente é que você tenha aí, vamos dizer assim, né, um alvo, né, uma mira, né? Eu vou trabalhar com os meus clientes do agronegócio de tal cidade porque eu conheço, eu sou de lá, eu tive relação lá com essas pessoas vão me indicar, enfim, cada um vai ter a sua estratégia, né? E eu diria que hoje, né, o que faz o diferencial é você se conectar com o cliente, é relacionamento. Tamanini, até quanto a essa questão que você falou, hoje uma pessoa, por exemplo, ela tem como se dar bem só com a questão virtual ou ela tem que ter essa rede de contatos de forma, como se diz, fora do virtual? O que você acha? Que diretamente o atendimento pessoal ou o virtual, o quanto uma pessoa, por exemplo, pode se basear? Ela tem como hoje se virar só com os contatos de leads ou ela tem que buscar relacionamento? Se você ficar dependendo só do lead, daquele cliente que entra, né, na porta, no plantão, você não vai virar, né? É muito difícil que você tenha hoje, né, seja um corretor de êxito, né, que tenha ganhos aí vultuosos, né, se você não desenvolver outras estratégias, né? Desenvolver aquilo que eu falei antes, né? Essa conexão e esse relacionamento, né? Então, os leads, eles têm uma certa limitação em termos de ticket, né? Quanto maior o ticket, né, mais difícil ele vir através de lead, né? É como eu falei lá no começo. Tem, né? uma base, mais ou menos assim, vamos supor, 100 leads, o quanto é aproveitado? Tem uma média ou não? Existe uma relação, né, de investimento de uma imobiliária, por exemplo, e da própria construtora. A construtora ela faz um trabalho, né, comercial, mas ele tem muito cunho institucional. Né? Dificilmente você vai ver no site de uma construtora, por exemplo, valores. Né? A Embraed, sobretudo, ela tem uma comunicação, né, comercial mais que não é muito apelativa. Né? Nós não vamos anunciar lá que a gente vende tantas vezes sem entrada e essas coisas. Não é muito o perfil da Embraed, né? Ela tem uma comunicação mais, vamos dizer assim, um pouco mais elegante. Não sei se é o termo adequado, mas eu diria que está bem aplicado para fazer essa análise, né? Então, uma imobiliária, por exemplo, quando ela faz uma campanha, um patrocinado, né, no site ou numa rede social, né, às vezes vai valor, né, a condição, né, e isso naturalmente faz com que ela traga mais lead, né? Evidentemente que esse tipo de anúncio ele funciona mais em tickets até aí 1,5 milhão, 2 milhões, por aí. Eu estou falando de Balneário Camboriú, né?
Mas isso serve para outras cidades também, logicamente de modo proporcional, né? Cada cidade com o ticket que representa alto padrão no local, né? Mas Balneário Camboriú, eu estou falando aí 1,5 milhão, 2 milhões e um pouquinho, você faz uma campanha e acaba realmente vindo mais, né, contatos, tá? Lógico que tem que ser filtrado, porque tem muito curioso, especulação. A Balneário Camboriú atrai muito olhares, né, de curiosos também. Mas eu queria saber. Perceber? Você consegue, porque você... O perfil de vocês já pergunta preço ou não? Depende, né? Tem gente, por exemplo, que entra em contato querendo saber aquela altura do prédio, né? Como é que... Quantos andares vai ter o prédio tal, da Armani? Ou ainda quando o cliente... muitas vezes um prestador de serviço que quer oferecer serviços para a construtora, né? Vem de tudo, né? E você tem que filtrar, né? E aí, evidentemente, descartar aqueles que são de outro interesse, né? Que não comercial. E aí você ir trabalhando dentro daquela jornada que eu falo. Sim. Gente que você fica trabalhando ali 3, 4, 5 meses, né? O cliente está fora, às vezes ele quer vir para a cidade, eu vou estar na cidade e tal daqui a 60 dias. Aí eu vou aí conversar com vocês. Então tudo você tem que ir esquentando, né? Trabalhando esse cliente para fazer fazer ele converter num negócio, né? Tamanini, passou muito rápido. Queria te agradecer muito, até porque foi de muita valia até para as pessoas que trabalham no ramo imobiliário, para conhecer mais até esses bastidores, até do setor comercial. E te agradeço muito pela participação aqui no podcast. A gente está terminando. Qual a mensagem que tu deixaria até para todas as pessoas? Porque aqui, por mais que a gente falou de Embraed, a entrevista é o profissional. E dizer que eu te admiro muito, até pelo profissional, a tua postura, até a tua história. E fiquei sabendo até que depois até de tempos ali a gente conversando, tu é primo do Marcos Tamanini, um grande amigo meu. Até falar do Marcos Tamanini, eu durante quase 3 anos ia todo dia no café lá, uma pessoa extremamente boníssima de conversar, e fiquei sabendo que tu era primo dele, né? Que lhe mandou um abraço. É? Eu mandei uma mensagem, né? Só que ele estava atendendo um cliente numa cidade vizinha aqui. Ele disse, tu vai lá falar com o Michel e tal, manda um abraço para ele, tá? Manda um abraço para você. O Marcos Tamanini é a pessoa mais maravilhosa. Eu sou jornalista, mas assim, quando eu trabalhava na época da rádio do Stop, que se quiser saber qualquer coisa, até do que acontecia no centro comercial, conversa com o Marcos Tamanini. Então é o teu primo, boa, gente boníssima, gente uma boa. Pessoa muito boa de se conversar. Isso Qual aí. a mensagem que tu deixaria até para as pessoas, até que querem ingressar no ramo, e a mensagem final tua? Bem, primeiro agradecer, Michel, pela oportunidade de estar falando aqui do mercado de Balneário Camboriú, estar falando para você e para todos os teus ouvintes aqui, né? É sempre muito bom falar do mercado, a gente se sente muito à vontade, né? E compartilhar informações, né? É também de muito valor, né? Porque eu sempre falo da realidade, né? Você tem sempre colocar aquilo que é real, né? Tem muitas e muitas e muitas fantasias, né? Foi muito bom isso que você falou, porque assim, tem muita gente entrando no ramo imobiliário iludida. Então assim, eu acho que é de extrema valia a tua entrada até aqui, tipo, falando sobre a realidade do mercado, porque muita gente entra e não tem noção até o quanto é disputado o ramo. Até te agradecer muito pelo seu depoimento. E a gente está sempre à disposição quando o assunto é falar sobre a nossa região, que é uma região que atrai, né, investidores de todas as partes agora, né, até chamando a atenção aí de outros países também, né, marcas importantes querendo fincar o pé, né, na nossa região, fazer parcerias com grandes incorporadoras. Isso aí
um resultado, né, de todo um mercado, né, de todos os profissionais que atuam no mercado, que queiram ou não, né, eles contribuem para que o nosso mercado esteja nesse patamar, né? Os níveis de empresas hoje que constroem na nossa cidade, na nossa região também se elevou muito, né? É referência, né? Muita gente de fora vendo como que, por exemplo, no caso da Embraed, como é que nós construímos um produto daquele, né? Que se mantém jovem por muito tempo, né? E dizer que, né, aqueles que queiram vir trabalhar na nossa região, né, que se preparem, né? Como tudo na vida, né? Você tem que estar preparado. Né? Você tem que estar preparado economicamente, você tem que estar embasado, né? Você tem que estar inserido no mercado, né? Conhecer o mercado, né? Passar confiança é o que o cliente vai exigir, né? Num atendimento, ele tem que se sentir seguro, né? Comprando de você, né? E que é o mercado hoje, né? Mais, né? Visualizado, né? Pelos profissionais e pelos investidores. Então há sempre grandes oportunidades para profissionais que realmente, né, tenham competência, que estejam preparados para trabalhar, né, com esse nível de cliente hoje que está vindo para Balneário Camboriú e região. E, né, não sei se posso deixar aqui, o meu contato está à disposição, claro, né? O meu telefone está aberto para todo mundo, né? Meu WhatsApp, às vezes a gente não atende a ligação, mas é por conta da demanda do dia a dia, né? Então, quem quiser conversar comigo, né, pode me mandar mensagem no 47 99987 1111, né, meu WhatsApp. Também meu Instagram, né, @DaviTamanini, né? Só me seguir ali, a gente pode bater um papo no direct também. Eu converso com todo mundo, às vezes com um pouquinho de atraso, mas acabo conversando ali, né? E deixar as portas abertas também da Embraed para clientes, para parceiros que queiram fazer essa conexão conosco, tá? Nós vamos estar sempre ali com toda a nossa equipe, que é uma equipe da mais alta qualidade, para atender a todo mundo. Muito obrigado. Davi, obrigado. Muito obrigado mesmo. Pessoal, até para as pessoas que queiram conhecer mais, aqui nós temos alguns catálogos dos projetos, até da Embraed, de excelente qualidade, até os catálogos, mas você tem esses mesmos catálogos aqui que a gente tem de forma física na Rádio Celeste. Você pode acessar a radioceleste.com.br, você vai encontrar os banners, e quando você clicar em cima do projeto, vai ter toda a planta dos projetos da Embraed. Estivemos aqui então com Davi Tamanini, ele que é economista, gerente de vendas da Embraed, que agradeço muito, e fique ligado, nós teremos muito mais entrevista. Valeu, pessoal, e até a próxima.